Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Dados os seguintes sistemas. Então nós temos aqui, pessoal, 5 sistemas. 1, 2, 3, 4 e 5. O sistema que representa o equilíbrio químico é... Então, o que a gente tem que pensar aqui, pessoal? Qual está em equilíbrio químico? Então vamos analisar um por um, tá? Então nós temos aqui, ó. Tá vendo que nós temos um bico de Bunsen aceso? Vamos dizer assim, ó. Primeiro, é um sistema aberto e tem a alimentação do gás, né, aqui e a chama. Para a chama estar acesa, precisa de combustível, então a reação está ocorrendo. Aí, e ela não para, então tá tendo um consumo de reagente. E é um sistema aberto. Se fosse um sistema fechado, uma hora vai entrar em equilíbrio. Pode ser, né? Que na maioria dos casos. O que acontece? Quando ela está em um sistema aberto, o gás ele tá indo embora, o CO2 que está sendo formado aí na combustão, tá? Então ele está indo embora, então ele começa a consumir mais reagente e começa a liberar mais e mais o quê? Mais e mais gás carbônico. Então a reação nunca vai entrar em equilíbrio, tá bom? Então eu vou colocar um X aqui, ó, na figura para representar que não está em equilíbrio, tá bom? 2. Tá vendo aqui, ó? Nós temos um recipiente, ele está fechado, H2O2, mais, né, ó, H2 mais O2. Perigo, não fume. Ele está fechado. Eu tenho gases hidrogênio e gás oxigênio aqui dentro desse frasco. Se nós analisarmos simplesmente pelo sistema fechado, ele está em equilíbrio. Mas essa reação ocorre numa velocidade muito pequena. Então está ocorrendo reação. Então está tendo consumo de gás hidrogênio com gás oxigênio formando água. Porque nós temos essa reação aqui, né? Ó. H2. Então a gente pode colocar aqui, né? Ó. 2H2 mais O2 se transformando em água. Isso ocorre? Ocorre. Opa, 2H2O. Aqui. 2H2O. Tá certo? Tá ocorrendo. É uma velocidade muito pequena, mas ocorre. Então, esse sistema não está em equilíbrio. Por esse fato. Tá bom? Sim, seria acho que uma coisa mais difícil da gente avaliar. Por quê? Porque o 3, nós temos aqui, ó, NO2 mais N2O4. O que acontece, pessoal? No 3, ele vai ficar exatamente isso daqui, ó. N2, a gente até resolveu um exercício aqui referente a essa reação aqui que eu estou escrevendo. Tem um certo momento, pessoal, que ela para de reagir, ou seja, para de se decompor de N2O4 para NO2, ou seja, a reação no sentido direto, né? No sentido direto é o mesmo que o inverso. Iguala. Só que ela não vai estar reagindo. Eu não tenho dois gases que podem reagir ali. Um dos gases é consequência da decomposição do outro. Então vai ter um momento, pessoal, lembrando que o sistema está fechado, tá? Então, o que acontece é que uma hora vai parar a reação. A quantidade de reagente, ou seja, nesse caso, a quantidade de N2O4 que forma NO2 é a mesma quantidade de NO2 que vai voltar a ser N2O4. Certo, pessoal? Então, o 3 está sim em equilíbrio. Então, a gente pode considerar que o 3... Está vendo a diferença do 2? No 2 ocorre uma reação. Pode ser muito pequena, mas ocorre. Aí não fica em equilíbrio. Pode ser uma coisinha bem... Pode ser até desprezível, vamos considerar assim. Mas tem alguma coisa. Tá bom? Então é esse que é o problema. Por quê? O 4 e o 5 a gente vai fazer a mesma análise do 1. Tá vendo que eu estou adicionando água a 365 Kelvin? Ou seja, quanto que seria, né, em graus Celsius? A gente tem que pegar e subtrair 273 nesse caso aqui. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Tá vendo que ele está adicionando no recipiente onde tem uma haste, onde a gente vai ficar mexendo aqui? O sistema está
aberto. E o sistema estando aberto, o que que acontece? Não está em equilíbrio. Tá bom, pessoal? Não sei o que que tá fazendo aí, mas a temperatura, ele tá quente, não tá? 365, tá? Quase 100 graus aí. Tá legal? Então, o que que ocorre? Há uma perda de calor. Se a gente for considerar o calor, né, para fazer a reação, ele tá perdendo. E perdendo o calor, o que que acontece? A reação não está ainda em equilíbrio. Vamos analisar o 5. Tá vendo que eu tenho uma alimentação em um aquário de gás oxigênio? Tá vendo que as bolinhas de oxigênio aqui sobem e elas vão estourando? Tá vendo que o sistema está aberto? O sistema estando aberto, pessoal, o que que acontece aqui? O sistema estando aberto não tem equilíbrio. Vai continuar a reação. Tá vendo aqui, ó? Concentração de gás oxigênio dissolvido em água. Ele é aquoso, né? 0,00138 mol por litro. É bem baixinho. Mas tá vendo que eu tenho uma alimentação constante? E esse gás oxigênio, ele se perde. Aqui, por quê? Porque ele começa a fazer o que em relação a isso? Ele começa a voltar para o ambiente. Então, nunca vou deixar em equilíbrio. Então, o 5 também não é em equilíbrio. Então, apenas é o 3, ou seja, a alternativa C. Entenderam na questão que eu estava explicando, pessoal? 1, 4 e 5, sistema aberto. A gente praticamente não pode considerar que vai entrar em equilíbrio. O 2 e o 3, fica essa questão. O 3, a gente já até fez um exercício aqui. Mas o 2, eu acho que seria o chatinho. A gente poderia considerar, vamos considerar o 2 ou o 3. Se tivesse 2 e 3 aí, né, nesse caso. Nas alternativas. Então o 2, ele ocorre sim uma reação, mas bem pequena. Eu acho que esse que seria o maior problema para resolver essa questão. Mas a gente consegue. Tá certo, pessoal? Se você tiver com alguma dúvida, vai pausando, volta um pouquinho o vídeo para ver as explicações certinhas, tá legal? Se tiver alguma dúvida, coloca aí também nos comentários que assim que eu visualizar, eu vou tirar as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem também o exercício, coloca aí, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês também. E, sem mais delongas, é claro, eu convido a vocês a serem membros. Por apenas R$ 2,99 por mês, você ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. E não se esqueça, vocês terão acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. Tá bom, pessoal? E é claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Tá certo? E se inscreva nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força e dá essa moral aí pra nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!